12, verso 12. Dá a Ele, Senhor meu Deus, aleluia, a direção da Tua palavra. Dá a Ele, Senhor meu Deus, o entendimento a respeito daquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele. E fala com o Teu povo, fala conosco, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, a Tua igreja, aleluia, ansiosos para ouvir a Tua palavra. É que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Nós queria estar pedindo aos irmãos que abrissem as nossas Bíblias no tema proposto, 1 Crônicas, capítulo número 4, eu vou ler a partir do versículo 9. 1 Crônicas, capítulo número 4, a partir do versículo 9. Já queria estar agradecendo primeiramente a Deus pela rica oportunidade e ao pastor que nos deu essa oportunidade. 1 Crônicas, capítulo número 4, versículo de número 9, os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém, irmãos? Podeis assentar? Dando glória a Deus. Irmãos, a gente está falando de algo muito interessante sobre a vida desse homem que foi a vida desse homem que teve dedicado a história dele em 2 versículos. O interessante é como a gente pode perceber a ação de Jabes perante sua situação. Na situação na situação de Jabes, assim, não é algo dito pela palavra de Deus, mas é interessante a gente imaginar isso, porque como diz no versículo 9, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. O interessante desse significado do nome de Jabes é que isso poderia ser considerado algo negativo da parte dele, né? E mesmo com esse nome tecnicamente de maldição, Jabes viu a oportunidade de invocar o nome do Senhor Jesus para pedir a sua bênção. E o que eu queria trazer, que Deus quer falar conosco hoje, é sobre um tema muito importante que a gente tem ignorado e que Jabes fez a escolha certa. Assim, o que a gente vai falar hoje é sobre a oração. Algo importantíssimo para a fé cristã e para os crentes no geral. E o primeiro tópico que eu queria apresentar é com base naquilo que a gente pode imaginar da vida de Jabes. Ou seja, provavelmente, o primeiro tópico diz aqui a resistência de Satanás à oração. O ponto que eu queria trazer, é que como foi dito aqui, Jabes teve um significado meio estranho para o nome de um filho. Isso poderia gerar a própria zombaria e ridicularização
dele mesmo por seus próprios irmãos. Porque os próprios irmãos poderiam considerá-lo menor, amaldiçoado, só por causa do nome que a mãe o pôs. E o interessante é que Jabes, mesmo com essa insistência que poderia ter sido imposta pelos seus irmãos, ele faz a coisa certa. Ele faz o que diz no versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ou seja, Jabes orou ao nome do Senhor. E o que eu queria trazer sobre a resistência de Satanás é que realmente tudo que a gente tenta fazer, assim, quando a gente põe as coisas que a gente quer fazer com Deus em oração, Satanás resiste de forma irritante. Porque Satanás, assim, nunca gostou que a gente tivesse diálogo, conversa com Deus. Por isso mesmo que lá no começo, lá no Gênesis, ele separou, trazendo um pecado, separou Eva, Adão, o homem, de Deus. Dá a entender que Satanás nunca quis que a gente tivesse um diálogo, uma conversa séria com Deus. E isso é muito interessante ver, porque mesmo com as insistências de Satanás, é aí que a gente tem que dar a volta por cima por ele. Queria que os irmãos, se algum irmão pudesse, abrir Marcos, capítulo número 10, versículo de número 46. Marcos 10, 46. O irmão que encontrou, pode ler. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntando com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Pode continuar até o 49. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Irmãos, isso é muito interessante, porque no caso do cego Bartimeu aqui, ele, sabendo que Jesus poderia curar, ele começa a gritar em favor de Jesus, pedindo favor a Jesus para que ele fosse curado. E o interessante é que muitos, aqui diz, versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse. Ou seja, a insistência de Satanás de tirarmos do diálogo e da promessa que Deus quer fazer a cada um de nós. Deus, Jesus no caso, ainda chama o cego. E quando Jesus chama o cego, ou seja, quando Jesus chama você para cumprir aquilo que você tem orado há meses e há anos, Satanás não consegue reagir, ele fica sem graça, porque ele fica para trás. E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Ou seja, o cego estava gritando para pedir ajuda do Senhor. E quando o Senhor chama, aqueles que repreendiam o cego que gritavam, não conseguiram manter isso. E ficaram sem graça por eles
Não, o Satanás usou eles, mas no final, a última palavra... Perdão. A última palavra ainda vem do Senhor. Ou seja, e esses gritos de Bartimeu refletem hoje para nós como a nossa oração. Como está o nosso convívio e nossa oração com Deus nos dias de hoje? Porque, das vezes, a gente é aqueles que fica para trás quando alguém fala para você não fazer. Das vezes, a gente fala, por que eu estou orando mesmo? Quando Satanás vem para subir a insistência de você não orar, de você ficar no seu lugar, você não pode deixar que ele te derrube. Porque quando Satanás vem, você não pode calar a boca, cara, e sim continuar orando, no caso, continuar gritando. Porque se você para de gritar, a bênção não vem. O cego não seria curado se ele obedecesse às ordens que Satanás tinha imposto naquele momento. E isso é uma guerra espiritual, irmãos. A gente não pode tentar tirar a oração da nossa vida. Porque ela é um dos firmes fundamentos da nossa convivência com o Senhor. Então Satanás quer tirar isso a qualquer custo de nós. Quer tirar isso a qualquer custo. E é pesado falar isso, mas Satanás quer tirar a nossa oração, quer tirar a nossa palavra, a palavra de Deus na nossa vida, quer desfocar nós das coisas de Deus. No final, ele sabe que ele está derrotado. Ele sabe que perdeu já. O problema é que ele insiste em levar você junto. Ele insiste em levar você junto para o inferno onde ele vai. Por isso que o lugar onde ele sabe que ele vai, ele quer te levar junto. Ele quer fazer você cair. Mas clame ao Senhor. Grite ao nome do Senhor. Porque quando Jesus te chamar, ele vai ficar sem graça. Glória a Deus. Quando Jesus dizer, vem, porque chegou o momento, Satanás vai ficar de boca calada. Satanás não vai saber o que dizer. Assim como aconteceu na história de Jó. Jó, sendo um servo fiel, Satanás desaparece no segundo capítulo. No final do segundo capítulo, Satanás não atormenta mais Jó. E é isso que eu digo. Que a gente possa derrubar Satanás. Que a gente possa vencer, resistir a ele. Clamando sempre ao Senhor que nos deu essa arma nas nossas mãos. E isso é tão verdade que Satanás, provavelmente quando viu que tinha derrotado, tecnicamente, tirado o homem da presença de Deus com o pecado, provavelmente ele tinha pensado que ele havia vencido. Que não importasse o que a humanidade fizesse, todos iam com ele para o inferno. Mas, graças ao nome de Jesus, graças ao Senhor Jesus, que se sacrificou naquela cruz, nós estamos aqui hoje para podermos resistir ao diabo e às coisas que ele tenta impor a nós e seguir em frente para a promessa que o Senhor nos deu. E é por isso que é importante que nós entendamos a escolha de Jabes. Mesmo podendo ter um ambiente, como eu disse, a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar, mesmo ele podendo ter um ambiente terrível por causa dos seus irmãos, por causa da sua mãe, por conta do seu nome, ele foi lá e se curvou perante o Senhor. Foi lá e orou ao Senhor. Que a gente venha fazer da mesma maneira. Que a gente venha orar e não deixar que
as coisas desse mundo venham tomar o tempo daquilo que Deus nos deu. Porque, além da resistência de Satanás, ele tem usado algo chamado internet para tirar o nosso tempo, tirar o tempo que a gente poderia estar conversando com o Senhor. A gente fica às vezes tão preso ao celular, tão preso à internet, e eu digo também por mim mesmo, tão preso às coisas, informações deste mundo, que a gente não foca naquilo que é bom de verdade. Porque uma coisa interessante, que não sei se os irmãos já pararam para reparar, se nós não oramos, se nós não dedicamos as coisas a Deus em oração, não temos diálogo com o Senhor, como é que a gente quer ir para o céu? Porque, pensem comigo, se a gente não ora, não conversa com Deus, por que a gente vai para o céu? Com certeza não é para falar com Deus, né? Se a gente quer tanto ir para o céu, quer tanto ver o Senhor, que a gente possa começar a falar com Ele. Que a gente possa começar a investir tempo para conversar com Ele. Porque muitos têm ficado presos naquilo, se dizem crentes, mas não têm tempo, direito de oração, de conversa com Deus. Porque conversando com Deus, a gente vai entender um pouco de o que é conversar com Ele no céu. E isso é muito interessante. Por isso que Jabes, quando ele ora, ele é abençoado pelo Senhor. Ele foi abençoado pelo Senhor, porque ele confiou. E tenho certeza que aquela não foi a primeira vez. Assim como muitas promessas que Deus fez a nós, fez aos irmãos do passado, tenho certeza que essa não foi a primeira e nem a última oração de Jabes. Porque se ele acreditava no Deus de Israel, no nosso Deus, ele sabia que precisava de ter um relacionamento, uma conversa com Ele. E é isso que a gente vai passar agora. Passando pelo segundo ponto, que é o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. Às vezes, a gente pensa que tem que deixar as coisas para a última hora. Às vezes a gente deixa o maior recurso que Deus colocou nas nossas mãos, que é a oração e a leitura da palavra, por último nas nossas vidas. E isso é tão verdade que quando a gente passa por uma dificuldade financeira, da família, em questão de doenças, às vezes a gente está tão fora de si com a situação que a gente nem lembra que Deus está conosco e que se a gente orar, Deus pode mudar a situação. Porque muitas das vezes pensamos que Deus e a Bíblia, ou seja, oração a Deus e a leitura da palavra, são as últimas coisas que a gente tem que fazer em situações complicadas como essa. A gente primeiro às vezes pensa, nossa, o que eu vou comprar que remédio eu tenho que comprar para enfrentar essa doença? Como é que eu vou resolver esse negócio econômico? E esquece de Deus. Esquece que a gente tem um Deus todo-poderoso lá no céu, que pode mudar a situação num piscar de olhos. E por isso
devemos ter relacionamento com Deus não só durante os problemas, mas fora dos problemas também. Porque sempre falando dos exemplos bíblicos, tenho certeza que Abraão, Moisés, Davi, Salomão, esses irmãos do Antigo Testamento e do Novo também, apóstolo Paulo, Dr. Lucas, Mateus, tenho certeza que eles não oravam só quando eles estavam em dificuldade, só quando era necessário. É aí que está. A oração sempre é necessária. Não só nos momentos de dor, nos momentos de problema e dificuldade. Porque isso é uma arma espiritual deixada por Deus nas nossas mãos. Para destruir essas coisas que tentam nos afligir aqui na terra. Não estou dizendo que sempre te livrará dos problemas. Mas é sempre bom, pelo menos, ter alguém do teu lado para aguentar os problemas com você. E esse alguém é o Senhor Jesus. Deus sempre vai, mesmo que Ele não tire você dessa dificuldade, Ele vai estar lá, te sustentando para suportar. Ele vai estar lá, te ajudando a não esquecer aquilo que Ele prometeu para você. Porque quando você ora, é como se você estivesse trazendo o melhor amigo para o teu lado. A melhor pessoa que poderia estar do teu lado, ela vai estar lá para te ajudar a suportar qualquer dificuldade. E um exemplo bíblico que a gente deve seguir em questão de oração é o do próprio Senhor Jesus. Se o próprio Senhor Jesus, que lembrando, era 100% Deus e 100% homem, se o próprio Jesus orava, o que a gente está fazendo para não orar? Quais as nossas decisões que estão tomando o tempo da nossa oração? Porque a gente deve vir entender, como disse no primeiro tópico, Satanás quer vir nos derrubar. E eu tenho certeza que se você não estiver orando, não estiver firmado na oração e na palavra, você vai cair. Você vai cair. Não tem o que fazer. Então, e isso é aquilo que Satanás mais tem. Quer deixar Satanás, o diabo, com medo? Começa a orar 1 hora por dia. Nem precisa ser 1 hora, 15 minutos, 5. Só de você começar a ter um propósito de oração, Satanás já começa a ficar com medo. Porque ele sabe que quando você ora, você está trazendo o maior de todos para o teu lado. E maior é o que está do nosso lado do que do deles. Então, quando Satanás nunca teve medo de pessoa que fala bem, de pessoa que canta bem, de pessoa que ministra a palavra bem. Porque se a pessoa não estiver em oração, não importa essas 3 últimas coisas citadas. Elas podem ser apenas interpretações do homem para as coisas de Deus. Coisas carnais.
Mas quando você está firmado na oração e na palavra, até o diabo corre. E os irmãos têm que, nós, não digo só os irmãos, mas nós devemos entender a importância da oração. Porque como foi dito já, sem a oração, sem o relacionamento e conversa com Deus, e sem essa intimidade que a gente deve ter com o Senhor, a gente não firma mais. A gente não está aqui mais. Nosso corpo pode estar aqui, mas nossa alma vai estar presa em outros lugares. Vai estar presa em outras coisas. E no final, se nós não tivermos oração, não tivermos a palavra do Senhor firmada no nosso coração, a gente vai cair. O diabo vai ter uma maneira, alguma hora, se você não chegar a orar, a criar relacionamento com Deus, Satanás vai te derrubar. E não venhamos deixar que isso aconteça nas nossas vidas. Não venhamos deixar que a carne tome o controle da situação da nossa vida. Porque quando a carne toma o controle, é aí que Satanás se alegra. É aí que Satanás diz: venci. Esse pelo menos venci. Esse pelo menos vai comigo. E isso é muito sério. Por isso que a gente, como Jabes foi abençoado, orando ao Senhor, se a gente levar as coisas a Deus a oração primeiro, continuar firmado na oração e no diálogo com o Senhor, dia após dia, tenho certeza que as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Porque Jabes foi abençoado por invocar o nome do Senhor, por orar ao Senhor. Então, assim como vários dos personagens da Bíblia foram abençoados, porque foram orando, foram investindo tempo nas coisas de Deus, tenho certeza que se a gente começar a investir também tempo nas coisas de Deus, as promessas que Ele nos prometeu, aquilo que Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Que não venhamos deixar Satanás tomar o controle da nossa vida. E a última coisa que Deus está trazendo, o último tópico, é sobre como a oração e a misericórdia de Deus andam juntas. Deus sempre foi rico em misericórdia para conosco, né? E assim como eu acredito que Ele foi misericordioso com Jabes, porque, como a gente imaginou, Jabes poderia ter tido um relacionamento familiar muito esquisito por causa do seu nome. E ele pedindo para ser abençoado por Deus, para ser abençoado por Deus. Deus, como diz aqui, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo:
se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Assim como Deus sempre foi misericordioso nas coisas que Ele faz, Ele foi misericordioso ao atender a oração de Jabes. E a de vários dos irmãos na Bíblia. Eu tenho certeza que Ele vai agir com misericórdia nas nossas vidas. Glória a Deus. Se a gente investir tempo em oração, na palavra do Senhor, tenho certeza que a misericórdia de Deus vai andar do nosso lado. Porque Deus sempre foi misericordioso para conosco. Que a gente não venha deixar perder a misericórdia e a presença de Deus na nossa vida. Êxodo 33. A partir do versículo 15. Estarei lendo. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, e eu e o teu povo de todos os povos que há sobre a face da terra? Irmãos, isso é muito importante para nós. A presença de Deus não pode sair das nossas vidas. E a gente não pode também deixar que Deus retire ela de nós. Ele agiu com misericórdia, terminando o caminho com o povo de Israel até Canaã. E Ele vai agir com misericórdia a cada um de nós, se a gente orar e ter intimidade com Ele. Que a gente não venha deixar a presença de Deus, aquilo que nos traz alegria, escapar. Que a gente venha manter isso, manter os nossos corações nessa presença. E não deixar que nada venha intervir e tirar isso do nosso caminho. E para encerrar, Mateus, irmão que puder abrir, Mateus 28, capítulo 19, né? Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. O irmão e irmã que encontrou pode ler. Mateus 28, 19 ao 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Os irmãos, entenderam? Se a gente orar, se a gente tiver intimidade com Deus, se a gente focar e manter isso como o nosso princípio, eu garanto que Ele estará conosco
até a consumação dos séculos. Até o fim dos tempos, Jesus vai estar conosco. Que assim que a gente possa continuar seguindo, orando e vigiando para não cair em tentação. E que assim como Jabes, a gente possa mudar a nossa história ao termos relacionamento com o Senhor. Amém? Queria estar pedindo aos irmãos que se colocassem de pé. Estaremos orando. E não deixa isso sair dos irmãos. Não deixa essa palavra sair dos irmãos. Porque isso foi um ensinamento muito importante. Não só para mim. Creio também para os irmãos. Fechemos nossos olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, Pai eterno, santo, poderoso. Pai, obrigado por mais uma vez ter dado a oportunidade a cada um de nós. Pai, grande é o Senhor que nos deu esta palavra para refletirmos nas nossas ações, para refletirmos no que estamos fazendo hoje. Pai, vem abençoar cada um dos teus servos e que nós possamos compreender que precisamos de um relacionamento com o Senhor. Porque assim como Jabes, que foi abençoado e teve sua história mudada por invocar o teu nome, creio que cada um de nós, que se tivermos relacionamento e nos firmarmos na tua palavra, estaremos bem e o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Abençoe cada um de nós e não deixa, Senhor, que a gente perca e deixe essa palavra fugir da nossa mente. Que isso vire uma prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro agradecido por tudo. Amém e amém.